Olá, alunos, sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia, né? E a proposta dessa semana é a gente estudar um pouco quais são os órgãos fiscalizadores justamente dessa questão não só eleitoral, mas mesmo dos nossos representantes chamados políticos, né? Aquele que uma vez é eleito, né? Ele assume o cargo ali por 4 anos, né? E uma vez ocupando, né, o cargo político, ele tem uma série de afazeres que a gente chama de responsabilidade da pessoa política. Então, o tema da nossa aula vai ser justamente isso. Cidadão, né, tem o papel fundamental na fiscalização de seus representantes. Né? Entre outras palavras, qual que é a função do eleitor? A gente, equivocadamente, acredita que fazer parte da política é apenas ir lá na urna e dar o nosso voto. Pelo contrário, aí é o início, né, de toda atividade que o eleitor, enquanto cidadão, ele tem de também fiscalizar, procurar pelo menos acompanhar aí como que está a vida, né, da sua sociedade através das ações e intervenções do político, né? O que ele tem feito de políticas públicas, de projetos, né, de coisas que venham a beneficiar a sociedade como um todo. Não é só o voto, né? O voto é apenas a primeira parte, é o ponto de partida, vamos dizer assim, para o cidadão aí que é eleitor e que depois tem que buscar fiscalizar, sim, os seus representantes, tá? Então a gente vai trabalhar um pouco sobre isso, a ideia da transparência que se tem que ter toda a gestão política. Então, com base nisso, né, eu vou abordar um pouco aí a ideia, né, da campanha e quais são os ideais, de certa forma, implementado aí pelo TCE, né, que é o Tribunal Superior Eleitoral, né, que diz o seguinte: mais do que ser eleitor, compete ao cidadão acompanhar de forma permanente, né? Ou seja, constante, o que está sendo executado em seu município. Município a gente sabe que é cidade, né? O que está sendo feito com a cidade em que você mora, né? Já que aquele indivíduo do qual levou mais votos se tornou ali o político, o prefeito, que está atuando no executivo, o que ele tem feito de bom para a população, para os mais carentes, né? Para tudo aquilo que a sociedade necessita. Então aqui tem uma frase interessante aí dessa campanha do TCE que diz o seguinte: cobre, fiscalize e participe. A cidade é sua e é de todos nós. Né? Esse é o mote, ou pelo menos o lema da campanha do Tribunal Superior Eleitoral, né? O TCE, popularmente conhecido, que vem sendo exibida desde o início desse mês em emissoras de rádio e televisão de todo o país para incentivar a população, né, a fiscalizar a atuação de seus novos representantes ou daqueles que pretendem ser representantes aí como prefeitos, vereadores e etc. Então a nossa função já é observar como cidadão quais são os antecedentes, o que ele já tem feito e o que ele pretende fazer caso, né, um cargo oficial político ele passe a assumir. Então é interessante a gente ter esse acompanhamento político, né, essa ação de um eleitor que sabe aí do seu papel também. Tá? Votar não é só um direito, né? É um dever, mas depois do voto a gente tem que acompanhar, né? Essa é a ideia. Mais do que ser eleito, né? Do que ser eleitor, melhor dizendo, em apenas um dia compete ao cidadão, então, acompanhar de forma permanente o que está sendo executado em seu município. A qualidade da gestão, né, se está diretamente ligada à prática de fiscalização por parte dos moradores que devem, né, por sua vez, cobrar dos políticos as promessas de campanha, né, e ações que tragam mais qualidade de vida para a sociedade, né, como um todo aí. Aqui tem uma lei, né, que é uma lei de transparência, que é do número 131, que foi criada em 2009, que diz o seguinte, né, alterou a redação da lei de responsabilidade fiscal. Né? No que se refere à transparência da gestão fiscal, a norma de lei determina a disponibilização em tempo real, né, de informações detalhadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Né? Cada um desses locais tem de disponibilizar na internet ou portal de transparência para informar quem? A população, os munícipes, todos os gastos e investimentos feitos com dinheiro público. Então, olha só que interessante, isso é direito nosso, de estar a par de tudo que está sendo investido, quanto foi gasto e o que foi feito. É uma espécie de prestação de contas aí da prefeitura ou da política para o seu povo.
Em alguns portais também é possível estabelecer um canal direto de comunicação do cidadão com determinado vereador ou prefeito, via e-mails, né, oficiais ou telefones de gabinete. Muitas prefeituras e câmaras também utilizam redes sociais para ter uma melhor interlocução, ou seja, um melhor diálogo com a população. Além disso, né, o cidadão tem lugar reservado nas sessões plenárias e audiências públicas de cada Câmara Municipal ou da Câmara Federal, onde se discute e se aprovam o quê? As leis, né, que são tão importantes para a sociedade, como, por exemplo, a vida, né, de cada cidadão e os seus direitos. Para quem não pode comparecer, então, no caso, às sessões, algumas câmaras possuem sites, jornais, panfletos e até canais de televisão municipais, por meio dos quais se é possível, né, acompanhar essas reuniões do legislativo, né, ou seja, das discussões e quais leis estão sendo votadas, né, e para que fins sociais. O eleitor, né, pensando nessa questão, ele pode ainda escolher se informar pelos veículos de comunicação que preferir, dentre uma grande variedade de editoras de imprensa, né? Conheça aqui as peças da campanha do TCE. Fiscalização e denúncia. Além de organizar todos os aparatos para a realização das eleições, cabe à Justiça Eleitoral, né, zelar pela transparência e lisura, né, durante todo o processo, havendo ou não eleição. Mas é preciso seguir o caminho correto para que a denúncia de crimes ou ilícitos eleitorais seja apurada com maior rigidez e eficácia. Podem ser noticiadas ao Ministério Público Eleitoral irregularidades que ocorrem no período das eleições ou fora dele, em âmbito nacional, estadual e municipal. Ao identificar um ato de corrupção eleitoral, o cidadão pode obter provas, né? Por meio de quê? Podem ser testemunhas, né? Pessoas que viram e podem testemunhar a favor de determinado crime, por fotos, vídeos, áudios, objetos, documentos e outros, e informar, né, diretamente aos procuradores regionais eleitorais ou aos promotores eleitorais. Então, isso é um dever aí de cada eleitor. No caso de denúncias sobre irregularidades nas contas de governos, elas devem ser encaminhadas ao respectivo Tribunal de Contas, né? Municipal, estadual da União. Cabe a ele, então, julgar, né, as contas dos administradores públicos, realizar inspeções e auditorias e fiscalizar a aplicação dos recursos da União repassados a estados e municípios. Tem também o outro órgão, o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, que é chamado CGU, que é o órgão do governo federal responsável por realizar atividades relacionadas à defesa do patrimônio público e ao incremento, né, da transparência da gestão pública, por meio de ações de controle interno, ou seja, financeiro, auditoria pública, né, ouvidoria, correção de infrações disciplinares cometidas por servidores públicos, prevenção e combate à corrupção. E por último, a gente tem o COAF. O que é o COAF? É o controle de atividades financeiras, que é um outro órgão. Ele é quem disciplina, aplica penas administrativas, né? Recebe, examina, identifica ocorrências suspeitas de atividades ilícitas relacionadas aí à lavagem de dinheiro em vários setores da economia. Por fim, a Polícia Federal é responsável pelo trabalho, né, de apurar essas infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses, né? Então, além de combater inúmeros crimes, né, ela também atua na repressão ao desvio de recursos públicos e aos crimes políticos, entre outros. Então, olha só, alunos, como se tem uma estrutura de sistemas muito bem articulados para fazer toda essa fiscalização da política em esfera federal, estadual e municipal, né? E mesmo assim, volta e meia, a gente se depara com situações de fraude, corrupção, né, lavagem de dinheiro e coisas do tipo, né? Então, pensar a política é pensar um sistema muito complexo, né? Que ao mesmo tempo tem pessoas fiscalizando, tem pessoas que estão atuando por dentro no executivo, tem pessoas que estão agindo de má fé, né? Então não é tão simples de compreender, mas uma coisa é certa, o papel do eleitor é justamente aquele que acompanha, investiga, procura saber quais são as atuações do seu representante político ali e o que ele tem feito pela sua cidade e pelo bem, né, dos moradores da população. Então é mais ou menos um pouco isso, alunos, que a gente vai estar estudando essa semana, qual é a importância do eleitor, né, como que ele deve atuar para justamente fiscalizar o que os seus representantes políticos têm feito por aí, tá? Desde já, então, agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.